Olá pessoal e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos cumprir com nossa palavra e trazer outro vídeo apontando mais 3 irregularidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Já deixamos o compromisso firmado que se esse vídeo alcançar 10 mil likes e 1000 comentários, teremos um terceiro vídeo com a solução democrática para essas irregularidades. Iremos mergulhar em um tema que tem gerado intensos debates e preocupações no meio jurídico e político brasileiro. Trazemos as alegações de irregularidades em suas decisões. Nosso objetivo aqui é trazer luz e questionamentos sérios que merecem a atenção de todos os brasileiros, analisando-se sob a ótica da nossa própria Constituição e das leis do nosso país, as irregularidades que apontaremos aqui em diante. Nos últimos anos, as decisões do ministro Alexandre de Moraes no STF se tornaram o centro de uma controvérsia crescente. Muitos juristas, advogados e até parlamentares têm levantado a voz para questionar a constitucionalidade e a razoabilidade de algumas de suas decisões. Vamos abordar 3 pontos críticos que ilustram essas preocupações e analisar o que está por trás dessas alegações, sempre com base nos fundamentos jurídicos que deveriam reger todas as decisões em um Estado democrático de direito, como é o nosso. Apesar de alguns críticos falarem que vivemos em uma ditadura, acredito que não vivemos, senão não estaria gravando esse vídeo, mas de fato temos a democracia doente. Primeira crítica: mandado de prisão questionado. A primeira irregularidade diz respeito à emissão de mandados de prisão preventiva sem a devida fundamentação ou com base em indícios frágeis, muitas vezes sem individualização clara das condutas imputadas. A Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso 9, é categórica. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Críticos apontam, em diversos casos, as prisões preventivas determinadas pelo ministro Moraes, fazendo parecer que ela carece de robustez jurídica necessária, levantando a suspeita de que a fundamentação não atende a esse rigor constitucional. Além disso, o Código de Processo Penal, em seus artigos 312 e 313, exige a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, o fumus comissi delicti, e a demonstração clara de necessidade da prisão, periculum libertatis, como garantia da ordem pública ou da instrução criminal. A crítica se aprofunda ao considerar o princípio da presunção de inocência previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal de 88, que preceitua que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A prisão preventiva não pode jamais se confundir com antecipação de pena. A prisão de alguns dos réus dos atos golpistas do dia 8 de janeiro são apontadas como irregulares por não haver individualização das condutas delitivas de alguns deles. Relatórios de comissões internacionais e notícias como a do Poder 360, que informou que a assessoria do ministro mandou bloquear perfis 27 vezes sem dizer qual foi o crime cometido, sugerem uma generalização das ações que levanta preocupações sobre a individualização das penas, ferindo o princípio implícito no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal de 88, que trata da individualização da pena, mas que se estende à necessidade de provas e indícios específicos para cada acusado. A segunda crítica diz respeito às prorrogações excessivas da prisão. O segundo ponto de grande preocupação são as alegações de prisões provisórias que se prolongam por meses e até anos sem que haja um julgamento, o que claramente feriria o princípio constitucional da razoável duração do processo. Argumento e fundamento jurídico disso é a Constituição Federal, que ela é clara em seu artigo 5º, inciso 78, que diz o seguinte: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asseguradas a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Detenções prolongadas, sem julgamento definitivo ou sem revisões periódicas adequadas, violam diretamente a este princípio fundamental da nossa Constituição. Para reforçar essa garantia, o Código de Processo Penal, em seu artigo 316, parágrafo único, estabelece que a prisão preventiva poderá ser revista a cada 90
dias, devendo o magistrado verificar a necessidade de sua manutenção. O descumprimento ou a superficialidade dessa revisão periódica é um fundamento jurídico direto para a crítica, como discutido por portais jurídicos como Migalhas. A Agência Brasil informou que o ministro Moraes decretou prisões preventivas de acusados por atos antidemocráticos por tempo indeterminado, consolidando um cenário de detenções prolongadas que geram incerteza jurídica. Essa prática, criticada por juristas e até pela revista The Economist como um sintoma de poderes surpreendentemente amplos, contraria a lógica da prisão cautelar e se aproxima perigosamente de uma antecipação de pena. A terceira e última crítica diz respeito à busca e apreensão em escritório de advocacia e de parlamentares. A terceira irregularidade que tem provocado grande debate é a realização desse tipo de operação de busca e apreensão em escritórios de advocacia e locais vinculados a parlamentares, gerando questionamentos sobre a violação de prerrogativas profissionais e de foro privilegiado. Essas operações tocam em pontos sensíveis da Constituição, como a inviolabilidade de escritórios de advocacia, que guardam o sigilo profissional e a proteção do mandato parlamentar. A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal de 88, se estende com peculiaridades aos escritórios de advocacia. O artigo 133 da Constituição Federal define o advogado como indispensável à administração da justiça. E o Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, em seu artigo 7º, assegura a inviolabilidade de seu escritório e de seus arquivos e sua correspondência. Medidas de busca e apreensão nesses locais devem ser extremamente específicas, com acompanhamento de representante da OAB e focadas apenas em documentos que se refiram ao advogado, não a seus clientes. Isso se deve à sensibilidade presente na atuação do advogado na vida de seus clientes. Os advogados atuam em causas que discutem temas sensíveis para seus clientes, tais como guarda de filhos, liberdade, indenização por atos ilícitos graves e etc. Se acessada por outras pessoas e vazadas, essas informações podem gerar danos ainda maiores ao advogado e a seus constituintes. Por isso, é fundamental que se tenha provas concretas e fortes indícios de que o advogado esteja envolvido na atividade criminosa para que se possa violar o sigilo de seu escritório. Já para parlamentares, a Constituição prevê em seu artigo 53 as imunidades parlamentares que protegem o mandato. Embora não absolutas, as medidas cautelares que afetem diretamente o exercício do mandato, como busca e apreensão em gabinetes, dependem de autorização judicial e, em certos casos, da respectiva Casa Legislativa. Além disso, o artigo 102, inciso 1, alíneas B e C da Constituição Federal de 88, estabelece o foro por prerrogativa de função para parlamentares federais no STF, garantindo que tais medidas sejam autorizadas e fiscalizadas pela Alta Corte. O senador Marcos Duval apontou, no entanto, violações constitucionais por parte do ministro Alexandre de Moraes, cobrando a devolução de equipamentos apreendidos, o que para ele está atrapalhando a sua função como senador da República. Juristas têm expressado preocupação com a generalidade de algumas dessas operações, que podem, em tese, desrespeitar as garantias de inviolabilidade de sigilo profissional, como abordado por análises jurídicas que veem constrangimento ilegal em apreensões que extrapolam o necessário. As alegações de mandados de prisão sem a devida fundamentação, as prolongadas prisões provisórias e as controversas buscas e apreensões em escritórios de advocacia e em locais ligados a parlamentares são pontos que clamam por maior transparência e respeito irrestrito às garantias constitucionais que acabamos de detalhar. É fundamental que a sociedade continue vigilante e que o debate sobre a atuação de autoridades seja pautado pela busca da verdade e pela defesa intransigente do Estado democrático de direito. A justiça deve ser aplicada a todos, sempre dentro dos limites e das garantias que a Constituição, em seus artigos que vimos hoje, nos assegura. O que você pensa sobre esses pontos que apresentamos? Deixe nos comentários sua opinião e se esse vídeo te ajudou a entender melhor essas questões, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Lembrando que, se esse vídeo alcançar 10 mil likes e 1000 comentários, traremos um terceiro vídeo com a solução jurídica para essas irregularidades. Solução jurídica democrática dentro da nossa Constituição e das previsões legais que temos no nosso país. Espero você
vocês no próximo vídeo. Um até breve e forte abraço.